Agora vamos iniciar a solução do projeto 009. Eu já fiz isso aqui em projetos anteriores, eu não sei se você percebeu, mas eu sempre faço esse planejamento antes de começar a escrever código mesmo. Então, antes de estruturar meu HTML e meu CSS, eu faço um planejamento inicial, no caso aqui, né? Eu defino quais as partes dessa interface, né? Como eu vou dividir isso lá naquela estrutura HTML. Eu recomendo que você sempre faça o mesmo, porque se você simplesmente, né, pega uma interface, no caso um designer, e vai direto para o código sem fazer nenhum planejamento, com certeza você vai ter retrabalho no meio do caminho. Então, se você faz esse planejamento, ou seja, pensa na solução antes de implementar, eu tenho certeza que isso vai trazer muito mais produtividade aí para o desenvolvimento dos seus projetos, tá ok? Então, vendo o design aqui no Avocode, eu defini que essa div central aqui, que vai ficar centralizada na tela, ela vai receber o nome de checkout. Então, vai ter uma classe, né, .checkout. E claro, ao invés de usar .checkout, você poderia usar um ID checkout, não tem nenhum problema não. Mas aqui eu escolhi usar uma classe mesmo com esse nome de checkout. Então, dentro dessa div com a classe checkout, eu vou ter uma tag header, que está aqui em verde, né? E também vou ter uma outra tag chamada main, que seria principal, né, em português. E nesse caso aqui, main, realmente existe uma tag chamada main. Então, da mesma forma que a gente tem section, que você aprendeu nos vídeos anteriores, né? A gente também tem uma tag chamada main. E é por isso que eu estou usando aqui. Então, eu estou usando o header e estou usando a tag main, que significa principal. Essa tag principal, ela vai ser dividida em duas seções. Uma seção referente aos dados do cartão. Então, eu vou te chamar aqui de ponto cartão, né? Dar essa classe cartão. E tem outra div aqui que eu vou dar a classe de resumos. Então, a gente tem a área cartão e a área resumos. Eu usei uma div com a classe definida aqui, mas você poderia usar uma tag section, por exemplo. Então fica bem tranquilo com isso. Isso aqui é a minha solução do problema, né? E não significa que ela seja a única solução. Então tem várias possibilidades aí. O que importa é o resultado final mesmo, que é a interface pronta para o usuário usar. Veja que aqui no HTML eu já defini essa estrutura, né? Então eu criei uma div com a classe checkout e dentro dessa div eu coloquei o header, que vai ser o cabeçalho dessa interface, e coloquei aqui, usei a tag main. Dentro dessa tag main eu coloquei outras duas divs, eu coloquei a div cartão e a div resumos. Então veja que eu defini exatamente conforme o meu planejamento. Aqui no meu HTML ainda, eu defini aqui em cima alguns estilos padrão aqui, só para definir as cores de fundo de cada uma daquelas seções. Então o checkout aqui, que é aquele elemento central, eu coloquei de vermelho, o header de verde, né? A seção de esquerda, cartão, de azul, e a seção direita, resumos, de laranja, conforme aquela imagem aqui que eu te mostrei. Então, eu até usei as mesmas cores. Só que veja que ainda não tem nada aqui. Então, eu tenho ainda, né, uma tela em branco, porque eu tenho apenas elementos que não tem nenhuma formatação inicial. E eu vou agora começar a escrever o meu CSS para definir essa estrutura de acordo com o meu Avocode aqui. Então, vamos aqui iniciar o CSS. Então, eu já coloquei aqui, já incluí, né, o CSS. Então, eu tenho uma pasta. Dessa vez eu fiz um pouco diferente. Eu tenho uma pasta chamada CSS. E dentro dessa pasta eu tenho o arquivo principal, que é o arquivo que vai chamar outros arquivos CSS. Então, veja que nesse projeto aqui eu vou deixar o nosso código um pouco mais organizado. Então, dentro dessa pasta CSS eu também tenho o arquivo header.css, que vai ficar todo o conteúdo referente ao meu header, né? A formatação aqui do meu header. Tenho também o arquivo cartão.css e o resumo.css. Então, nesse projeto aqui, eu estou deixando de uma forma mais organizada para eu não ter apenas um arquivo, né, chamado estilo.css, por exemplo, com 200, 300, 400 linhas de código ali em um único arquivo. Então, é dessa forma que nesse projeto eu decidi fazer essa divisão aqui para deixar tudo mais organizado, beleza? Então vamos escrever primeiro o nosso arquivo principal.css aqui. O primeiro passo é definir uma altura e uma largura para a div checkout. Então eu vou colocar aqui .checkout, que eu estou usando a classe checkout, né? E aqui eu vou colocar a largura de acordo com o meu Avocode. Então vamos clicar aqui. Veja que eu tenho a largura de 688 e a altura de 558. Então eu vou colocar isso lá no meu CSS. Largura de 688 e a altura. Então veja que por causa do Emmet, que eu estou usando aqui no Brackets, né, que é um plugin do Brackets, eu posso colocar H558 e pressionar a tecla Tab
e ele expande para altura 558 pixels. Então esse é um recurso do Emmet para agilizar aí o nosso trabalho. Então agora eu vou salvar e vamos ver aqui. Então aqui eu já tenho a minha div checkout, que vai ser o container para todos os elementos aqui dentro. Só que ela ainda não está centralizada. Então eu preciso primeiro, né, centralizar isso aqui. Para isso, eu vou definir um CSS aqui na tag HTML, que é o nosso famoso flex. Existem várias formas, né, de centralizar um elemento na tela, mas flex é o que tem mostrado ser mais tranquilo de usar mesmo e fica bem mais simples, né, o código. Então display flex, vou usar aqui o nosso justify content, colocar center, o nosso align items center também. Vamos ver aqui, veja que ele centralizou. Ele não centralizou aqui na minha vertical. Para resolver isso, basta eu definir uma altura aqui de 100%. Então posso colocar aqui a altura 100%. Então veja agora que o elemento está totalmente centralizado na tela. Eu vou aproveitar que eu já estou trabalhando em cima da tag HTML e já vou definir esse fundo aqui. Então eu posso clicar aqui, exportar essa imagem de fundo, né? E eu vou adicionar ela lá no meu HTML, lá no meu CSS, na verdade. Então eu vou colocar aqui background image. Eu tenho aqui a pasta images. Só que a pasta images, ela não está definida agora na mesma posição do meu CSS. Por quê? Porque agora eu tenho uma pasta chamada CSS. Então, na raiz do projeto, né, eu tenho lá a pasta CSS e a pasta images. Então, por isso, eu preciso usar o que a gente chama de caminho relativo, né? Então, eu preciso subir um nível. A gente sobe um nível lá na estrutura de diretórios usando ponto, barra. Aí, agora sim, fica disponível, né, a minha pasta images aqui. Dentro dessa pasta images, eu coloquei uma imagem, exportei aquela imagem lá como bg.png. Então veja que a imagem já apareceu aqui, só que ela ainda está sendo repetida aqui, né? Então vamos usar lá o nosso background repeat, no repeat. Vamos ver como ficou. Então apareceu aqui, agora eu preciso usar aquela background size para mudar para cover, para ocupar toda a tela. Então eu posso usar aqui background size. E vou colocar o cover para cobrir, né, toda a tela. Então agora essa parte aqui do fundo, né, já está pronta. Agora o próximo passo é formatar o header que está aqui dentro. Então aqui no meu HTML eu tenho o checkout, que eu já centralizei ali, e tenho o header. Eu vou olhar aqui no meu Avocode qual é a altura desse header. Para isso eu vou vir aqui nesse ícone aqui de imitando uma régua, né? Eu posso clicar aqui e medir essa altura aqui. Então, pelo que eu estou vendo aqui, dá mais ou menos 38, então 40, né? Essa parte toda aqui dá 40 pixels. Então, vamos definir aqui o header. Tem a altura de 40 pixels. Vamos ver. Então, veja que o header agora apareceu, tá vendo? O próximo passo é aqui dentro do main. Essas duas seções aqui, cartão e resumos, elas precisam aparecer uma do lado da outra. Então aqui na esquerda eu tenho cartão e aqui na direita eu tenho resumos. Então eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou definir uma altura aqui para ponto cartão, só para a gente ver esses elementos aqui. Então vou colocar aqui uma altura temporária de 100. E aqui resumos, ponto resumos, também vou colocar uma altura temporária aqui de 100. Só para aparecer aqui na tela. Então está aparecendo, tá vendo? Eu tenho aqui o header e eu tenho aqui cartão e resumos, conforme está definido aqui as cores, né? Então, cartão azul e resumos tá laranja. Só que o problema é que cartão e resumos está aparecendo um debaixo do outro. Então, eu vou precisar mudar o flex aqui, a configuração do flex, para aparecerem um do lado do outro. Já que esses dois elementos que eu quero colocar um do lado do outro estão dentro de main, veja aqui, eu tenho o main, né? A tag main. E tem os dois elementos aqui. Então eu preciso colocar dentro, no container, que é o main, eu preciso falar que ele tem um display flex. Então esse display flex, por padrão, a gente sabe que o flex direction dele é linha, né? Então é um elemento do lado do outro. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Não apareceu nada, porque eu preciso definir a largura. Então eu posso falar aqui que a largura do cartão é 50%. E posso falar que a largura do resumos é 50% também. Ops. Então vamos ver o que acontece. Então veja que agora eu tenho, né, um do lado do outro.
Aqui, de acordo com o meu vocode, esse aqui parece ser um pouco maior do que esse aqui. Eu acredito que aqui tem 60%, vamos ver. Então vamos mudar aqui. Ao invés de 50, vamos colocar 60 e 40. Acho que é um pouco menos. Então acho que é 55 e 45. Beleza, agora veja que eu tenho, né, a div checkout, que está em vermelho aqui. Tenho a div header, não é a div, é o elemento header. E tenho a div cartão e a div resumos aqui. Então posso até tirar já esse vermelhão aqui para começar a ficar igual o nosso layout lá do Avocode. Então veja que não apareceu nada aqui porque eu preciso colocar no checkout que a cor background color é branco. Então veja que já está legal aqui. Então já está a estrutura inicial, que é o layout, né, já está definido aqui. Então a gente tem o header aqui em cima, que a gente vai colocar os elementos aqui dentro e formatar. A gente tem o main, que está aqui de baixo, né? E dentro desse main a gente tem a div cartão e a div resumos. Então veja aqui que a gente já tem, né, essa mesma estrutura aqui. E agora eu defini um tamanho aqui, né? Então não está pegando toda a tela, porque à medida que eu for colocando os elementos aqui dentro, ele vai expandindo aqui para baixo. Mas inicialmente é esse resultado que eu queria mesmo. Eu vou só dar uma organizada aqui. Então eu vou falar que o meu header está dentro de checkout. Isso aqui não é obrigatório, mas é só para deixar mais organizado o nosso código. Então o header que está dentro do checkout. Então para seguir essa estrutura aqui. Então o header que está dentro do checkout. E o cartão que está dentro do main, que está dentro do checkout. Então a gente pode colocar aqui main.checkout. Então vou copiar aqui e colar aqui também. E vou tirar isso daqui e vou colocar aqui. Então, só para deixar a ordem, eu tenho o checkout, tenho o header, tenho o main, e dentro do main eu tenho cartão e resumos com essa mesma formatação aqui, beleza? Então é isso aí, a nossa estruturação do layout está pronta. Então no próximo vídeo a gente começa, né, a formatar cada uma dessas seções aqui. Então a gente vai começar pelo nosso cabeçalho aqui que ainda está vazio, beleza? Até mais e tchau!